Prezados alunos, hoje a gente vai ver os critérios de dimensionamento das redes, em especial das redes de distribuição de águas, em especial as redes ramificadas. Então a norma que se baseia os projetos de dimensionamento é no BR 12.218, que foi atualizado em 2017, na versão de 1994. Sofreu uma atualização com algumas alterações de parâmetros. Primeira questão que a gente vai ver no dimensionamento é a questão da pressão das redes, os limites de pressão estabelecidos. A pressão a gente vai utilizar depois para verificação em projeto. A gente normalmente dimensiona as redes pelo critério de velocidade, utilizando a equação da continuidade, e depois verifica pelo critério de pressão. Então a norma nos traz no item 5.3.1 os limites de pressão, sendo que a pressão estática máxima, que é aquela pressão quando o sistema está com pouca demanda, ou seja, as redes estão praticamente sem fluxo, estão praticamente paradas, e onde a pressão acaba sendo maior para não ter perda de carga, determina que a pressão estática máxima seja de 400 kPa, que equivale a aproximadamente 40 metros de coluna d'água. Podendo chegar, a norma tolera até 500 kPa em regiões com topografia acidentada. E para a pressão dinâmica mínima, que é a pressão quando há perda de carga, ou seja, quando o sistema está em pleno funcionamento, é 100 kPa. A norma, na versão anterior, ela trazia como limites 10 metros de coluna d'água, que equivale aproximadamente a 100 kPa, e 50 metros de coluna d'água, que equivale aproximadamente a 500 kPa. A norma também sugere, sempre que possível, manter entre 250 e 300 kPa, que numa região como Caxias, que tem topografia muito acidentada, é bastante difícil. Se for o caso, a norma também recomenda a utilização de dispositivos de controle de pressão. E isso a gente vai ver ao longo dos projetos de sistemas de distribuição de água, que é bastante necessário a implantação de, por exemplo, válvulas reguladoras de pressão ou válvulas redutoras de pressão. Isso no caso de pressão excessiva. Também é importante que a gente saiba que, no caso de sistemas de abastecimento de água, a perda de carga singular, ou seja, a perda de carga gerada em conexões e outros equipamentos, é desconsiderada, em virtude dos comprimentos serem muito grandes nos trechos, então a perda de carga linear acaba sendo bem maior. No item 5.6 da norma, são apresentados os critérios de dimensionamento propriamente dito. A norma recomenda, então, no seu item 5.6.1, que as pressões decorrentes de transientes hidráulicos, como por exemplo o golpe de Aride, devem ser verificadas, tá, com cuidado com relação ao diâmetro interno e as velocidades. Então, estabelecendo condições de funcionamento para essas tubulações. E o item 5.6.2 é um dos critérios de projeto. A norma recomenda que o diâmetro mínimo dos condutos seja 50 milímetros, que normalmente é o que é adotado pelas concessionárias de abastecimento também. Claro que a norma também aceita exceções, como por exemplo, ruas onde só tenha uma ou duas unidades habitacionais, que não haja mais a possibilidade de mais residência nessa rua. Aí se usar diâmetros menores, que normalmente são em PAD, 32 milímetros. A princípio, nos nossos projetos, como se trata de loteamentos, nós vamos respeitar essa limitação ali da norma de conduto mínimo de 50 milímetros. A norma também já traz o valor do coeficiente de rugosidade, recomenda então que deve ser bem definido, tá, utilizando ou Razio-Williams ou a equação universal da perda de carga, considerando a vida útil do projeto, ou seja, o envelhecimento da tubulação. Pode ser que esse envelhecimento se dê por corrosão,
incrustações, como no caso do PVC, no caso do ferro fundido, mais por questões de corrosão propriamente dita, e deposição nas paredes, que ocorre muito quando a água, principalmente alcalina. Então isso aí vai impactar no nosso cálculo de perda de carga. O critério de dimensionamento principal está no item 5.6.4. A norma atualmente traz como critério de velocidade máxima a perda de carga. A norma anterior tinha uma velocidade máxima já estabelecida, a norma atual não estabelece isso, ela define apenas que as velocidades dos condutos devem ser tal que a perda de carga máxima seja de 10 metros por quilômetro, perda de carga unitária. 10 metros por quilômetro resulta numa perda de carga de 0,001 metros por metro. E isso a gente vai verificar então na planilha de dimensionamento, mas vocês vão ver que também a gente vai adotar, além desse critério, para facilitar nossos cálculos, o critério de literatura, e depois a gente verifica se foi atendido o critério da perda de carga. Além disso, a norma recomenda que as velocidades mínimas sejam de 0,4 metros por segundo. Evidentemente que muitas vezes, em virtude do próprio diâmetro ser 50 milímetros, pode não ser cumprido se a vazão naquele trecho for pequeno. Tá? Mas é uma recomendação interessante da norma para que a gente evite usar diâmetros maiores que o necessário. Então, como eu disse, para simplificar nossos cálculos, a gente vai usar alguns dimensionamentos de literatura. A gente fazendo isso simplifica na planilha de cálculo, pois o cálculo da perda de carga a gente já tem que ter determinado um diâmetro, para determinar um diâmetro fica mais fácil, tendo um critério de velocidade propriamente dito. Tem dois critérios estabelecidos na literatura bastante usuais. Eu prefiro o critério 1, que é o critério de Porto, apresentado então em tela, onde a velocidade máxima é a função do diâmetro, conforme aquela equação ali. Velocidade máxima é igual a 0,6 mais 1,5 vezes o diâmetro em metros, a velocidade em metros por segundo. Ou velocidade máxima de 2 metros por segundo. É o limite. Para diâmetros menores, a gente vai ficar bem abaixo de 2 metros por segundo esse limite de velocidade. Isso é importante, esse limite de velocidade, que é mais restritivo que a norma, porque aumenta a durabilidade e a vida útil dos projetos. O segundo critério é o critério de Martins, que é um critério de uma tabela de valores direto. A gente estabelece o diâmetro e verifica ali a velocidade e a vazão máximas. Eu vou passar para vocês uma tabela, onde uma planilha de cálculo, onde numa das abas tem o critério de Porto e na outra o critério de Martins. Eu, particularmente, prefiro o critério de Porto, que é um critério mais atual, da década de 90, enquanto o critério de Martins é um critério mais antigo. Aqui está a planilha de cálculo que vai ser utilizada, onde ela tem um cabeçalho, onde são informados os parâmetros que não variam de trecho para trecho, como o coeficiente do dia de maior consumo, o coeficiente da hora de maior consumo, o número de habitantes por lote, por unidade de consumo, a vazão per capita. Em cima também está informado as questões do ponto de tomada, o tipo de ponto de tomada, a pressão e a cota do terreno no ponto de tomada. Se o coeficiente de rugosidade for 1, se o material não for variável, também ele pode ficar no cabeçalho, está apresentado na planilha. Depois, abaixo, a planilha ela é dividida trecho a trecho, onde a gente informa o trecho ali nas duas primeiras colunas, nó de montante e jusante. Depois vai informando as demais critérios e informações de cada trecho, como comprimento, vazões, o diâmetro que a gente vai estabelecer por tentativa, a partir do cálculo de velocidade e da predicabilidade. E depois as cotas piezométricas, as cotas de terreno e, por último, a pressão. É importante que para a gente preencher essa planilha, a gente tem que primeiro ter feito o traçado da rede e ter feito a numeração dos nós, para que seja possível, então, informar ali nas duas primeiras colunas. E também aí poder buscar na planta baixa as cotas de cada um dos pontos.
Aqui tem um roteiro de dimensionamento, que é importante a gente entender bem na hora de preencher a planilha. Bom, primeiro você tem que definir o critério de velocidade a ser adotado, o critério da literatura, porque da norma que é o da perda de carga tem que obrigatoriamente ser seguido. Aí preenche o cabeçalho, com as informações daquelas que eu comentei que não variam de trecho para trecho. Depois faz a numeração dos nós e informa o comprimento de cada trecho. Depois é feito o cálculo da vazão de marcha, tá? Que pode ser uma das duas equações ali. A equação A é quando tu não foi informado o número de lotes, de unidades de consumo por trecho, então é utilizado uma vazão linear, que é uma vazão média por metro de rede, a partir de uma população total. E a equação B, então, que é utilizada quando se sabe, quando se é informado o número de lotes por trecho, que é o caso, por exemplo, do nosso projeto aqui da disciplina, onde é dado um projeto urbanístico e que em cada rua é indicado o número de terrenos que vão ser abastecidos. Então, aí pode-se usar a equação B. Por esse motivo, a planilha que foi disponibilizada para vocês foi a planilha com a formulação para cálculo da vazão de marcha, utilizando a equação B, mas no exercício 3 eu dei um exemplo da utilização da equação A, adaptando a planilha para a mesma. Depois disso é calculada a vazão de montante, que é a vazão de marcha mais a vazão de jusante, também tem uma fórmula fixa. E esses valores já estão em litros por segundo, porque o cálculo da vazão de marcha a gente já fez a conversão a dividir por 86.400. A vazão de jusante a gente não tem uma formulação para ela. Ela é determinada então observando-se a partir das vazões de montante dos trechos alimentados pelo trecho que está sendo dimensionado. Então a vazão de jusante de cada trecho é a vazão de montante do trecho subsequente. Se o trecho é ponta de rede, é o último trecho, então a vazão de jusante é zero. A vazão de projeto, a ser adotada, a norma não estabelece um valor fixo. A gente pode usar, por exemplo, a própria vazão de montante como vazão de projeto. A norma anterior trazia como regra que a vazão de projeto poderia ser utilizada a vazão de jusante mais a vazão de marcha, essa última dividida por 2. Atualmente a gente está utilizando a vazão de jusante mais a vazão de marcha dividido por raiz de 13, ou seja, um aumento no valor da vazão do projeto, e ela normalmente tem satisfeito os resultados finais, podendo ser utilizada. Se utilizar essa aí, vai ficar um pouquinho mais econômico o projeto. Se utilizar a vazão de montante como vazão de projeto, os gêmeos podem resultar um pouquinho maiores. Depois de calculadas as vazões, a gente tem que estabelecer um diâmetro interno da tubulação. Se é o primeiro trecho, a gente pode começar com o diâmetro mínimo da norma, que é 50 milímetros. Claro que vai depender do tipo de material que a gente está utilizando. Então é importante, quando for lançar os diâmetros, ter o catálogo do fornecedor com as informações do diâmetro interno, o diâmetro nominal de cada tubo selecionado. Se for PVC, a gente começa com 50 milímetros. Caso haja uma tubulação ajusante, então tem que verificar se aquela tubulação já não foi superior a 50 milímetros. Se for superior, já tem que adotar o diâmetro no mínimo igual ao do trecho jusante. Isso é uma regra importante que a gente tem que entender e que sempre vai acontecer nos projetos de água. Se o trecho ajusante já tem um diâmetro superior ao trecho que é alimentado pelo trecho que a gente está analisando, então o trecho montante também tem que começar a partir desse diâmetro, não pode ter um diâmetro menor. Acho que melhor explicando, um trecho que está alimentando o trecho subsequente não pode ter diâmetro menor que o mesmo. Aqui uma tabela que permite um pré-dimensionamento, então, dos diâmetros, em função das vazões.
Esse aqui é para os diâmetros internos do material PVC. Depois de determinado as vazões e escolhidos os diâmetros, é utilizada a fórmula da equação da continuidade, então, para definir a velocidade de escoamento, a velocidade na tubulação, que nada mais é que, tendo a equação da continuidade, a vazão de projeto dividido pela seção transversal do tubo. E a velocidade limite, pelo critério de Porto ou de Martins, então, a gente vai comparar as duas. Se caso a velocidade calculada resulte maior que a velocidade limite, tem que se aumentar o diâmetro. Depois de satisfeita essa condição, ou seja, a velocidade calculada estiver menor que a velocidade limite, a gente verifica a perda de carga unitária, calculada pela fórmula de Rason-Williams. Por isso é importante já ter determinado também o coeficiente de rugosidade. Para isso tem que saber o material que a gente está utilizando no nosso projeto. Caso essa perda de carga resulte maior que 0,01, então a gente tem que aumentar o diâmetro também. Atendido esse critério, que é o critério de velocidade da norma, verificada essa perda de carga, a gente pode calcular a perda de carga total, que hidraulicamente é a perda de carga unitária multiplicada pelo comprimento do trecho. A partir daí a gente pode determinar as cotas piezométricas, começando pela mais de montante, que é a mais de baixo na planilha, e aí a cota piezométrica de jusante, a cota piezométrica de montante, menos a perda de carga no trecho. Isso é formulação, então a gente já pode determinar todas as cotas piezométricas de jusante. Para determinar as cotas piezométricas de montante, a gente tem que olhar para o traçado da rede, sabendo que a gente começa pelo trecho mais de montante, pelo primeiro nó do sistema, e aí tendo essa informação, desconto essa perda de carga, vai ter o segundo trecho. Com isso a gente já sabe a cota piezométrica de montante do segundo trecho, que foi calculada no trecho anterior, e assim subsequentemente a gente vai preenchendo as cotas piezométricas de montante, sempre olhando o traçado da rede. Então, feito isso, a gente também já pode, lá no início do preenchimento da planilha, informar as cotas do terreno. Isso aí a gente vai ter na planta baixa, olhando as curvas de nível e verificando a posição de cada ponto que a gente numerou. A pressão disponível é a cota piezométrica menos a cota terreno, isso tanto para montante quanto para jusante, é o que está dito no item 17. Tendo em vista que a norma está trabalhando com quilopascais, eu já sugiro aqui uma conversão de unidade. Para isso é muito simples. A gente estava trabalhando até agora com metros por d'água. Ao calcular a pressão, as pressões disponíveis, lembro que são pressões dinâmicas, a gente multiplica por 9,80665 e aí a gente já tem determinado em quilopascais. Verificando então a pressão dinâmica, que tem que estar sempre superior a 100 kPa. Depois, deve-se verificar se a pressão estática também ficou dentro dos limites máximos estabelecidos em norma, quais sejam 400 kPa ou em regiões acidentadas, podendo chegar até 500 kPa. O cálculo da pressão estática é extremamente simples, é sempre pegar a pressão, a cota piezométrica de montante e diminuir da cota terreno no ponto que a gente está analisando. Então, com isso a gente determina a pressão estática em cada ponto.
Aqui estão alguns valores de consumos para determinação da vazão de marcha. E aqui alguns coeficientes de rugosidade. Vejo que essa tabela traz valores para a tubulação nova, para a tubulação com mais tempo de uso, tanto para 10 anos de uso quanto para 20. Normalmente a gente vai usar essa tabela considerando 20 anos de uso, que é o tempo de vida útil do nosso projeto. Aqui só um comparativo em critérios de velocidade. Esse critério azul ali é da norma anterior, da versão anterior da norma 12.218, a versão de 94. Tendo visto que atualmente a norma já não trabalha com critério de velocidade direto, sim de perda de carga. Aqui apenas o que algumas concessionárias adotam. A Corsã, por exemplo, adota o critério de Porto para a velocidade máxima, o SAMAI adota uma velocidade máxima de 1,5 metros por segundo, ou seja, mais restritiva um pouquinho. Com relação a alguns aspectos construtivos que vão impactar no nosso projeto, aqui mostrando o SAMAI, tá? Existe o SAMAI de que as redes sejam duplas, então ali está mostrado a seção transversal de um passeio, a tubulação aqui no mouse menor é a rede de água e a maior é a rede de esgoto. Então a rede de água fica mais próxima ao meio fio e a rede de esgoto mais próxima ao alinhamento do lote, estando também numa cota mais baixa. Isso aqui, então, no passeio. Caso a rede vá na pista, ela tem que estar mais profunda para questões de evitar que a passagem dos veículos leve à ruptura da tubulação. Mas aqui em Caxias, então, para projetos novos, de loteamentos e condomínios, a rede tem que ser dupla e passar e estar sentado no passeio. Aqui só um comparativo entre os critérios do SAMAI, da Corsã, do DEMAI e o critério atual de norma. E aqui as principais normas então, que a gente vai utilizar no nosso projeto. A principal delas é a 12.218, também tem a 9.822 que fala do manuseio, armazenamento e assentamento, principalmente de tubulações plásticas, e a NBR 12.266 que fala no projeto de execução de valas. Bastante importante isso, não para aspectos de dimensionamento, mas sim para questões construtivas. Então, com isso aí a gente viu os principais procedimentos para começar o dimensionamento das redes de distribuição de água. Obrigado pela atenção e bons estudos.